bem, querido ouvinte, nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha. Hoje eu quero falar no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 17, que diz o seguinte: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Hoje eu quero falar sobre as práticas da palavra de Deus. Meus queridos, Jesus é o único incomparável, o único a cumprir toda a lei. Tiago diz que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. E Jesus diz: não penseis que vim revogar, ou seja, abolir a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Meus amados, revogar significa deixar sem validez, tornar nulo, anular, tirar o efeito, fazer com que deixe de vigorar. E uma pergunta que deixa muitos cristãos em dúvida: os cristãos devem guardar a lei do Antigo Testamento? Aí eu pergunto: que lei? A lei dos rituais e sacrifícios judaicos, que eram símbolos, tipos e sombras? Ou a lei moral de Deus? A lei dos rituais e sacrifícios do Antigo Testamento foi dada exclusivamente à nação de Israel. Mas a lei moral de Deus foi dada a todos, não muda. E algumas das leis visavam o conhecimento por parte dos israelitas, de, por exemplo, como obedecer, como agradar a Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos nos mostram isso. E algumas leis tinham como objetivo mostrar como adorar a Deus, através do sistema de sacrifícios. E algumas outras eram para diferenciar os israelitas de outras nações. Havia várias regras em relação à comida, em relação a vestimentas, enfim. Então, o que foi abolido e o que continua? Os sistemas de sacrifícios foram abolidos, por exemplo, guardar o sábado, as festas, os ritos e sombras, o tabernáculo, os utensílios ali do tabernáculo, os rituais que eram feitos no tabernáculo, a arca, inclusive a arca. Então não se aplicam a nós hoje. Era para o povo judeu, era para o povo lá do Antigo Testamento. Em Romanos, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, as leis morais permanecem, pois são eternas. Por exemplo, matar. Deus proibia lá no Antigo Testamento de matar as pessoas. As pessoas não podiam matar umas às outras. E hoje está valendo para nós também. Matar, roubar, honrar os pais. As leis relacionadas à pureza sexual continuam valendo. As leis relacionadas à santidade. Enfim, então essas são as leis morais de Deus. Não mudam. São eternas. São imutáveis. A lei serviu como aio. O apóstolo Paulo fala isso. Ele diz: mas antes que a fé viesse, ou seja, antes que a graça, que Jesus se manifestasse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, ou seja, já não estamos debaixo da lei. Então, o aio significa tutor, é uma pessoa que conduz uma criança. E a lei funcionou exatamente como um aio, segurando aquela geração pelas mãos e entregando a Cristo, dizendo: olha, a partir de agora é com Ele. Ele se manifestou. Portanto, Jesus é o substituto da lei, ou seja, em substituição à lei do Velho Testamento. Hoje, nós estamos sob a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É a lei do amor, a lei da misericórdia, da graça, é a lei do perdão. Nós
Podemos ver isso em João 8, quando levaram aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Jesus não aplicou a lei mosaica ali, mas ele aplicou uma nova lei, a lei do amor, a lei da misericórdia, a lei do perdão, a lei da graça. Essa é a lei de Cristo. A lei de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. A lei de Cristo são os mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Essa é a lei de Cristo. Essa lei é imutável, é eterna. Meus amados, Jesus era contra o legalismo farisaico. Legalismo é escravidão. Legalismo é vida de aparência exterior. E eles viviam assim. Aquilo que a Bíblia não proibia, eles proibiam. Eles viviam os costumes e tradições dos homens. Nós não podemos confundir também de maneira alguma liberdade com liberalidade, não. Não é isso. Então Jesus era contra o legalismo farisaico hipócrita. Uma vida de fingimento, uma vida de um vazio. Eles guardavam a lei apenas na aparência para conquistar os méritos diante de Deus. Mas lá no íntimo, eles ignoravam a Deus. Deus era desconsiderado por eles. E Jesus chega então pregando uma nova teologia, a teologia prática dos discípulos. Ele diz: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores. Quais são esses, pastor? São aqueles mandamentos que as pessoas dizem, não tem nada a ver, porque são dos menores. Isso não tem nada a ver. E Jesus está dizendo aqui, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Oséias 4,6 está escrito, Deus falou, o meu povo perece por falta de conhecimento. E de quem a culpa do povo está perecendo? Ora, não é de Deus, porque a vontade de Deus é que conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Deus quer que o seu povo conheça, e esse conhecimento vem através da palavra. De quem é a culpa, então? A culpa é do povo, quando não quer ser discipulado e se tornar discípulo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Discípulo guarda a palavra e vive por ela. A verdade liberta. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, de viver a prática da palavra. Discípulo é aquele que guarda a palavra e vive por ela. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, disse Jesus. E esse era o grande desejo do salmista. No Salmo 119, versículo 5, ele diz: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Esse era o desejo do salmista. E esse é o desejo de Deus para todo cristão, que esteja firmado nos caminhos do Senhor, na obediência aos decretos de Deus. Então Jesus diz: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus fala aqui, meus queridos, de um evangelho prático e não somente das palavras. Nós temos que viver a praticidade do evangelho, nós temos que viver o que prega Tiago. O livro de Tiago é o evangelho prático. Nossas ações e nossas atitudes, meus amados, são vivas. Certa vez, os discípulos de Jesus, outra geração dos discípulos, já nos nossos dias, foram pregar para Mahatma Gandhi. E a resposta de Gandhi para eles foi a seguinte: olha, eu creio no vosso Cristo, mas não creio no vosso cristianismo. Eu creio no vosso Cristo,
mas não creio no vosso cristianismo. Isso é sério. Jesus nos lembra que estamos sempre influenciando outras pessoas. Querendo ou não, outras pessoas estão aprendendo conosco. Não só daquilo que falamos, mas principalmente daquilo que fazemos. Eu reproduzo aquilo que eu sou. Se eu sou fiel, se eu sou leal, submisso, eu vou reproduzir isso na vida dos meus discípulos, que são discípulos de Cristo. Por outro lado, se eu for infiel, desleal, insubmisso, rebelde, é isso que eu vou reproduzir nas pessoas. Se formos fiéis nas coisas pequenas, que coisas pequenas são essas, pastor? As coisas que hoje são fáceis de ignorar, como a ética, a integridade e a honestidade. Então, se formos fiéis nessas coisas consideradas pequenas, a ética, a integridade, a honestidade, estaremos ensinando como também sermos fiéis nas coisas grandes, como a fé e a vida íntegra com Deus. Esta é a teologia prática de Jesus. Esta é a lei de Cristo, a lei do amor, a lei da graça, a lei do perdão, a lei da misericórdia. Então, a lei moral de Deus é eterna, é imutável. Então Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. É a palavra de Deus. Nós temos que viver por ela. Nós temos que pregá-la e vivê-la.